Saravá, caros amigos, irmãos umbandistas, que Oxalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Meus irmãos, antes de eu começar esse vídeo, eu vou explicar para vocês o seguinte, que o YouTube está mudando algumas coisas, então para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, precisa de comentários e precisa do curtiu. Então vai lá, se inscreva no canal, curte, comenta alguma coisa, vai lá, coloca nos comentários Saravá Senzala ou algum tema de algum vídeo que você gostaria de ouvir aqui, escutar aqui no canal, tá bom? E é isso, pessoal. Então vamos direto ao vídeo. O que é o vídeo de hoje, Gustavo? O vídeo de hoje é sacerdócio na Umbanda tá virando brincadeira. Infelizmente, está virando brincadeira. Como assim, Gustavo? Meus irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa, que existem várias e várias pessoas que mandam mensagens para mim, em privado, me perguntando determinadas coisas sobre Umbanda que são um absurdo. E essas pessoas se dizem sacerdotes espirituais, se dizem ter uma missão sacerdotal. Eu vejo que para você ser sacerdote, não que você tem que ser um gênio, que você tem que saber o que é pemba pilada, o que é egum, o que é zombeteiro, o que é uma coisa. Esquece aí. Mas a questão é, você pode não ter as informações que a gente aprende em determinados cursos, em determinados estudos. Perfeito. Só que você, num papel de sacerdote espiritual, você tem que ter aquela comunhão com os seus guias e saber resolver determinados problemas da forma deles. Tá tudo certo também. Agora, se você é sacerdote espiritual e você não sabe, de repente, o que é um banho de Guiné, ou você quer assentar Exu e não sabe o que você está fazendo, então se você não sabe fazer um assentamento, que eu não acho problema algum, coloca lá a sua tronqueira, tá tudo certo. Mas não me vai, senhor sacerdote, me olhar numa internet, uma coisa e outra, e fazer algo que você não saiba. Ou deixar alguém colocar a mão na sua tronqueira que você não tenha confiança, que você não saiba quem é. Isso é uma coisa muito séria. Então eu percebo que eu troco ideia com determinadas pessoas que são de outros estados e as pessoas se dizem sacerdotes. Não estou julgando, pelo amor de Deus. Mas, e não deixa de ser um julgamento, mas as pessoas não têm conhecimento para aquilo. Então eu me pergunto o seguinte: qual que é o nível que os filhos de fé dessa pessoa está tendo? O que esses filhos de fé estão aprendendo? O que são as graças e os milagres que as pessoas estão saindo dessa casa? Porque existem muitos e muitos sacerdotes espirituais que têm uma dificuldade enorme em muitas coisas. Existem sacerdotes espirituais que não sabem quem é seu Exu ainda e já é sacerdote. Existem sacerdotes espirituais que não conhecem todos os guias dele, que não tem todas as linhas firmadas, e é meio que complicado isso. Existe sacerdote espiritual que só incorporou o caboclo e o Exu, ou caboclo preto velho. Existe sacerdote espiritual que não sabe quem que é o guia de frente, tem essa dúvida. Então, às vezes, eu quero falar para vocês o seguinte: eu, Gustavo, não sou contra ninguém ser sacerdote. Se você tem um chamado, se você tem uma missão espiritual, meu amigo, vá em frente. Eu sou contra você não saber o que você está fazendo. Porque quando você vai no médico, você tem plena certeza e convicção que aquele cara está ali para te ajudar, não para te atrapalhar. Então, senhor sacerdote ou sacerdotisa, babalorixá, ialorixá, babalaô, como queira. Babalaô é outra coisa, né? Mas a pessoa tem que estar apta a fazer o que precisar. Gustavo, eu não entendo nada das regras modernas. Eu nunca fiz um curso de Umbanda, eu nunca fiz isso e aquilo. Meu amigo, perfeito.
Mas, se uma pessoa chega obsediada, como que nós vamos fazer? Fazer assim, assim, assim. Tá, essa pessoa tá muito mal e tá precisando de um banho de descarrega urgente. O que o senhor indica? Esse banho, esse. Tá. É, precisa de abrir o caminho dessa pessoa. Como é que nós faz? Ó, faz isso, isso, isso. Beleza. É, precisa de fazer uma limpeza na casa dessa pessoa. Como é que nós faz? Faz assim, assim, assim. Coloca isso, isso e isso. Vai dar certo. Tá, precisa. Tá, essa pessoa tá sendo injustiçada. Como é que faz? Faz isso, isso e isso. Beleza? Perfeito. Então vocês têm que entender que a questão não é você estudar. A questão é você saber o como, de alguma forma. Eu quero que resolva os problemas da forma que você sabe. Não que determinadas coisas muito simples, você se diz sacerdote espiritual e não sabe de absolutamente nada. Você me desculpa, mas eu não sou conivente com essa situação, não concordo de forma alguma. Porque eu acho que você ser sacerdote espiritual, é como se você fosse um padre, um pastor. Você vê o tanto de pessoas que a sua palavra chega. Um padre numa igreja católica grande, normalmente, sei lá, 700 pessoas por culto. Um pastor, que igreja evangélica em algumas vezes é maior, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas num culto, dependendo do tamanho da igreja. E católica, a mesma coisa. Se você não tiver ciente do que você está falando, o que você está fazendo ali? Hã? Só incorporando? Incorporar, qualquer Zé incorpora. Você ensina pro cara, ele vai incorporar. Ele pode não levar a sério, não tá nem aí, mas que ele sabe incorporar, ele sabe. Eu quero saber a responsabilidade que o sacerdote tem. Eu tenho responsabilidade, Gustavo, eu só não tenho muito conhecimento. Então você vai aprender primeiro, para depois você cuidar das pessoas. Porque antes de você cuidar de uma pessoa, você tem que aprender a cuidar de você. Como que eu quero cuidar de alguma pessoa se eu não sei cuidar de mim? Me fala. Um aleijado carrega outro? Um cego guia outro? E aí? Então, para mim, o sacerdócio está virando brincadeira. Porque o cara sai do terreiro do Zé, você entendeu? Aí ele vai pro terreiro do João, aí não deu certo nem no terreiro do Zé, nem no terreiro do João, ele inventa de querer montar uma casa para ele. Aí ele monta uma casa que ele não sabe firmar as entidades dele, ele não tem todas as entidades firmadas, incorpora uma ou duas espíritos só, tá tudo certo. E aí? Gustavo, mas a Umbanda antiga era assim. Tudo bem, meus irmãozinhos. Mas na Umbanda antiga os caras sabiam o que fazia. Você sabe? Pergunta antigamente se tinha um sacerdote espiritual, ele não sabia o que eram as coisas, mas se ele passava perrengue na casa dele, de um jeito ou de outro, ele resolvia a situação. Eu quero saber se você está resolvendo a situação. Se você está resolvendo a situação do teu jeito, meu amigo, tá tudo perfeito. Se você não está passando perrengue, se você sabe de tudo que você está fazendo, se você acredita na sua intuição, perfeito. Quem sou eu para te julgar? Agora, vim mandar mensagem, papai, para saber que banho que você faz, como que você assenta uma coisa, como você descobre isso, isso, aquilo. Coisas que a gente aprende com 2, 3 meses na Umbanda, é a mesma coisa. O sacerdote espiritual fala, mas quem foi o fundador da Umbanda? Zélio. Quem foi o primeiro caboclo? O caboclo das Sete Encruzilhadas? Primeiro Preto Velho, Pai Antônio? São coisas. A primeira tenda, Nossa Senhora da Piedade. Então são coisas que você chega aqui no primeiro estudo de Umbanda em qualquer lugar, que a básica a pessoa vai te explicar. O seu sacerdote espiritual, não que ele tenha que ser um sabichão, mas ele tem que ter um pouco de conhecimento também. Porque ele tem que levar o conhecimento para os filhos. Gustavo, é por isso que nos dias de hoje a Umbanda não vai para frente, porque ninguém quer ajudar ninguém. Pera aí, meus irmãos. Uma coisa é você chegar no sacerdote e falar assim, meu irmão, tá acontecendo uma demanda em casa, uma coisa de outra, você me ajuda, vamos lá fazer uma limpeza. Ou vamos sim. Meu irmão, tem um filho meu passando problema, eu já tentei isso, isso e isso, o que você acha que eu posso fazer mais? Eu já tentei isso, isso, isso. Eu já fiz algumas coisas, não funcionou. Não é que eu não fiz nada. Você me ajuda a limpar? Porque eu já fui lá e não dei conta. Não, vamos lá então. Um é melhor, dois é melhor que um. Mas só que se você chega no sacerdote e fala, o que que eu faço? Eu quero saber o que você já fez. É isso, papai? O que que eu faço? Ué, o que que eu faço? Chegou no você?
Cadê teus guias? Que sacerdote que é esse que não consegue se conectar com os guias espirituais? E se acontecer qualquer problema, como é que faz? Chama o filho de fé, fala para incorporar, o filho de fé vai incorporar seus guias para resolver o problema? E as suas entidades? Ah, não, então eu tô com qualquer problema, eu incorporo, minha mulher fala. Beleza, você é o bicho mesmo. Você não vai interferir. Tá passando necessidade financeira, uma coisa e outra, você mesmo assim, você incorpora e fala. Ó, o burro ele tem que ficar 3 meses sempre passando por esse perrengue. O burro tem que fazer isso. Você faz isso? Se você faz, me desculpa, mas eu muitas vezes não consigo. Essa é a realidade. E sacerdote espiritual, para você ser um pai de santo, babalaô, babalorixá, ialorixá, o que for, meu amigo, você tem que ter um mínimo, do mínimo, do mínimo de conhecimento. E existem várias pessoas que vêm aqui me chamar, se dizem sacerdotes espirituais, que não sabem de nada. Mas de nada. Um sacerdote espiritual, a primeira coisa, ele tem que ter as entidades dele firmadas. A segunda coisa, ele tem que saber quem são os seus guias. Qual que é a base de cada entidade? Essa entidade trabalha mais dessa forma, essa entidade trabalha mais dessa, e assim por diante. Ele tem que saber fazer as firmezas dele. Ele tem que saber firmar a tronqueira dele. Ele tem que saber o que é uma deformação. Ele tem que saber que a hora que alguém chegar em algum problema, algum filho de fé, o que ele vai fazer? Se você não sabe nada disso aí, meu amigo, diabo que você está sendo sacerdote, me fala. Para, volta a ser filho de fé. Tenha humildade, aprenda. Aprenda. Depois você vai continuar a sua missão. Eu, quando comecei dentro da Umbanda, eu achei que eu era o bichão da goiaba. Depois que eu comecei a fazer o curso, lembro como se fosse hoje, curso de teologia no Umbanda de Boa, do Márcio Caim, eu entendi que eu não sabia nada. Cheguei nos guias e falei, a partir de hoje, eu não mexo com Umbanda enquanto não acabou o curso. Foi 1 ano e 3, 4 meses. Se não tiver 1 ano, 2 meses, um negócio de 2 a 4 meses. Para mim voltar a montar alguma coisa. Porque a primeira aula foi quem que é Zélio. Eu não sabia nem quem que era Zélio. Se a primeira aula eu já tomei uns tapas na cara, já deu uma dificuldade do caralho, você imagina o resto. Foi conhecimento atrás de conhecimento, conhecimento atrás de conhecimento. Tanto é que, para mim, o curso de teologia, quando você faz, é o curso mais completo que tem. Quando você fala de teologia e sacerdócio, na minha visão, agrega algumas outras coisas. Não vou falar encher linguiça, mas coisas que muitas vezes eu não vou utilizar. Você entendeu? Um assunto mais profundo sobre Xangô, uma história mais profunda sobre Ogum, uma coisa e outra, mais ou menos nisso aí. Mas conhecimento nunca é ruim, conhecimento nunca é demais. A única coisa que eu quero falar é, senhores sacerdotes espirituais, quer mandar mensagem para mim para eu trocar uma ideia? Meu irmão, eu estou aqui à sua disposição. O que precisar. Não vou negar ajuda para ninguém. Mas existem determinadas coisas que a gente tem que ter base. A gente tem que ter base. É isso, o vídeo de hoje. E senhor sacerdote, que de repente você ficou chateado comigo, ou a senhorita ficou chateada comigo, a gente só tem que entender que a Umbanda é uma religião séria para pessoa séria, e você, para estar à frente de um trabalho espiritual, você tem que estar apto para isso. Ponto. Ninguém fica com dó de um médico, porque o médico faz cirurgia e cuida da vida de várias pessoas. Você é um médico do plano espiritual. Saravá. Já curte, compartilha, se inscreva no canal e deixa uma mensagem aí. Saravá Senzala.